Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campo e Mulher. Eu sou Larissa Bar. E eu sou a Elisa Betim. Nós somos apresentadoras deste projeto que é vinculado ao jornal Terra e Campo, Cerealista Bar e Betim Agro. Hoje, então, começamos mais um episódio aqui com uma convidada muito especial, uma mulher exemplo de garra, de honra, que segue avante aí nos seus objetivos, forte. É uma honra te ter aqui com nós e, Johanna, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, já comecei me emocionando já. Ai, gurias, obrigada pelo convite, me sinto muito honrada e feliz, porque se fui convidada é porque fui lembrada, né, por alguma coisa que fiz ou falei, e eu acho que todo mundo quer isso, né, ser lembrado por alguma coisa, e positiva, principalmente, e fico feliz também de ser, né, vim aqui falar nesse projeto, assim, que é dedicado para a mulher, porque a gente precisa, né, cada vez mais falar, ter lugar de voz, e é tão bom, né, porque as outras assistindo se inspiram, né? Com certeza. E é isso. E é tão legal agora, antes aqui de começar a gravar, a gente estava conversando, trocando uma ideia. E eu me identifiquei muito contigo, assim, porque eu acho que a gente passou por algumas coisas parecidas, assim, eu e tu. E como é legal, né? E é isso que a gente traz esse projeto, assim, a gente levar adiante para as pessoas que estão nos assistindo lá do outro lado, ou nos escutando, né? Porque eu acho que as pessoas se inspiram quando veem que tem pessoas, assim, parecidas e que se identificam com algumas batalhas, né? E algumas vitórias também, enfim. Então é isso, para isso que a gente está aqui. Eu te agradeço tu vir, a gente está muito feliz de te receber. Obrigada. Não foi fácil a gente escolher as nossas convidadas, né? A gente selecionou a dedo, tem muitas que a gente ainda quer convidar para vir, mas a tua história, assim, nos marcou. Os desafios que tu passou, que a gente sabe que é uma trajetória longa, também não foram fáceis, né? Mas a gente também tem que falar as vitórias, né? Tudo que a gente conseguiu ao longo do tempo. Então, conta para nós quem é a Johanna, tua vida pessoal, profissional. Então, meu nome é Johanna Keller, eu tenho 27 anos, morei praticamente toda a minha vida no interior. Primeiro morei no interior de São Lourenço, aí com uns 11 anos por aí vim para o interior de Canguçu. Tive uma pequena pausa aí na vida do interior quando fui para Pelotas para estudar, né? Aí me formei lá em fisioterapia pela Universidade Católica. Não atuo mais hoje como fisioterapeuta, né? Hoje eu sou pós-graduada em gestão financeira e administrativa no agronegócio. E sou sucessora do negócio do meu falecido pai, né? Mais ou menos uns 2 anos e meio por aí que eu toco o negócio que ele deixou para nós, né? E é isso, mais ou menos um resuminho. Tu chegou a atuar no curso que tu formou, que foi fisioterapia? Eu atuei bem naquela época da pandemia ali. Até trabalhei aqui no hospital de Canguçu também, não sabia. naquela situação ali. Trabalhei um pouquinho lá. E acho que atuei mais ou menos durante um ano, entre atendimentos domiciliares, hospitalares e também no consultório, que eu tinha um consultório aqui. Mas sempre morando lá fora, né? Aqui no interior, e aí eu ia e voltava. Porque sempre tinha, né? Um pezinho lá, assim, o meu umbigo enterrado, que nem eu digo, lá na fazenda, né? Quando tu trabalhava com fisioterapia, tu já meio que pensava em começar a trabalhar lá? Tu já trabalhava alguma coisa lá na fazenda? Como que era essa divisão? Assim? Eu sempre digo, assim, que tinha alguma coisa meio que me puxando, né, pra lá. Eu tinha vontade, quando eu era mais nova, de fazer veterinária. Mas naquela época, assim, eu acho que tinha-se a visão de que morar no interior tem muito sacrifício, né? Não era uma vida, assim, tão fácil, né? O meu pai considerava isso, então ele achava assim, olha, na área da saúde tu vai viver melhor, vai ter uma vida melhor. E também até pelo próprio preconceito, assim, né? De ser mulher, né? Tocar mulher no campo. Não era uma coisa, assim, que ele tinha tão fácil na cabeça dele ainda naquela época, né? E aí eu acabei... A minha outra opção era fisioterapia. Também fui totalmente realizada, assim. Sou outra pessoa depois de ter cursado fisioterapia, muito mais humana, sabe? Tenho muito mais empatia do que quando eu entrei. Eu acho que a área da saúde te transforma, assim, né? E acabei indo por esse lado. Mas aí eu me lembro que no início da faculdade, meu primeiro ano,
eu fiz um curso daqueles básicos, assim, de auxiliar de veterinária e capatazia. Porque eu ainda queria fazer alguma coisa. Tinha uma coisinha. Tinha sempre aquele... Aí, claro, durante a graduação eu vinha aos finais de semana, ia no campo, sempre vinha com aquela curiosidade, perguntava as coisas pro pai, assim. Mas aí tu também não tem tanto tempo, né? Porque tu tem que te dedicar na tua graduação, fazendo estágio, enfim. E aí, quando eu me formei, que aí era na época da pandemia, então era meio complicado. O início, quando a gente se forma, já é bem complicado, né? E aí, na pandemia... Loucura, né? Aí eu acabei trabalhando, assim, com o pai, na parte de papelada, ajudando, assim, nessas coisas mais de escritório. Também não é fácil, né? Não, não são nem um pouco fácil, assim. E aí, trabalhei com ele um tempo, assim, lá. E aí, fui intercalando, só que aí comecei a ter muito paciente e também tive que abrir mão. E aí, eu me lembro que uma das últimas conversas, assim, com o pai, a gente estava andando a cavalo, lá fora, e eu disse assim, eu sinto que eu ainda tinha que te ajudar mais aqui. Eu falei pra ele, não, nem te preocupa, filha, vai fazer o que tu tá fazendo, sabe? Seja boa no que tu faz. Que agora eu vou começar a te ajudar, ele disse. Agora tá tudo organizado aqui, eu vou te ajudar no teu consultório, ele disse. Quando veio, até vou lá virar teu secretário, ele falou pra mim. E aí acabou, né, que a vida é essa loucura que a gente não imagina, né, o que a gente não consegue vem pela frente, nada, não né? prevê nada, né? E aí ele acabou nos deixando repentinamente. Então, a partir dali, eu tive que assumir tudo, assim, meio que num rapidão, né? Mas tô aí, valeu a pena, assim, tá valendo a pena, tô bem... Como é que eu vou dizer? Eu era feliz com a fisioterapia, mas hoje eu sou muito mais realizada no que eu tô fazendo, assim. Eu gosto muito. E é uma construção, né? A gente vai aprendendo a cada dia. Então, no início pode ser difícil, mas a gente vai indo e ao decorrer do dia aquilo se torna uma rotina, a gente se aperfeiçoa cada vez mais, né? E acredito que tu já, digamos, já convivia ali, né? Já sabia como é que era a rotina, como é que era o agro, mas agora tu enxerga de outra visão também, né? Então, isso aí também é bem bacana. E lá vocês têm a produção pomar, né? Pêssego, né? É bem variado, assim. A gente tem o pomar de pêssego, tem pecuária, tem alguma coisa de ovelha também, mas é mais para consumo, assim. E arrendamentos, né? Para soja, para pecuária também. Tem um pouco de cada. E aí eu fico nessa... Como é que eu vou dizer? Nesse meio, Nesse né? meio, eu fico na gestão também, né? Que é tudo eu que faço. E cuido do pomar e da pecuária eu tô direto, é eu que vou pro campo, eu que cuido dos bichinhos. Que legal. Não é fácil, né? Assim, do zero praticamente, tu ter que tomar iniciativa em tudo e seguir, né? Olha, eu admiro, sabe? Tem que ter muita garra. Nossa Senhora. E como que tu aprendeu a lidar com essas coisas todas, assim? Eu vou dizer assim que no início eu sempre fui muito curiosa. Assim, eu fui sempre muito te perguntar, de ter aquela coisa, eu quero saber, tu pode me explicar, sabe? Só que no início, quando tu tá... quando acontece algo assim e vem um patrimônio nas tuas mãos, tem muita gente maldosa também, né? Com certeza. Então, para mim, no início foi muito difícil, assim, teve uma época que eu não conseguia mais ter aquela humildade de perguntar, tu pode me ensinar, tu me ensina isso e aquilo, porque aí eu pensava assim, eu vou parecer que eu não sei nada e eles vão passar mais ainda por cima de mim. Eu pensava assim, sabe? Então, eu não posso demonstrar, assim, tanto que eu não sei, sabe? E aí eu tive esse embate, assim, como é que eu vou aprender se as pessoas estão, né, com os olhos assim, pra cima de mim? Tipo, eu escutei muita coisa ruim. E ainda a gente sendo mulher, a gente sente mais, parece. Sendo mulher. Eu ia dizer. A gente sente mais assim, isso. pessoas que trabalharam anos com o pai, assim, quando foi comigo, eles... Não dá, sabe? Então, mulher jovem... fragilizada pela perda do pai, né? E tudo aquilo ali. Então, não foi fácil eu encontrar, assim, aquela... Como é que agora eu vou? Mas, assim, eu tinha uma coisa dentro de mim que eu tinha que fazer dar certo. Que eu tinha que seguir aquilo ali. Eu não sabia como,
nem se ia dar certo, mas eu ia tentar, sabe? Tinha muito, muito forte aquilo ali. E aí foi, aos poucos, assim, eu fui achando as pessoas certas pra estar do meu lado também. Que isso é uma também coisa é muito difícil. importante. E é difícil a gente encontrar as pessoas certas, né? Mas Hoje faz em toda a dia diferença, fazem toda a diferença. Porque sem esses anjos da guarda, a gente não vai muito longe, né? Não. Quem foram os seus maiores incentivadores nesses períodos, assim? Meu maior incentivador foi o meu namorado, Felipe. Ele sempre, assim, falava que não, que era pra seguir, tinha paciência de também explicar um pouco do que ele sabe, assim, mesmo que não seja a área dele também, né? Sempre a gente tem o que aprender, assim. Tenho também na minha família pessoas, assim, que me ajudaram muito, que é o meu tio também, que... Na verdade, a minha família foi forjada no agronegócio, assim, né? Eu até tenho 2 primas só biológicas e as 2 estão à frente de negócios, né, rurais, assim, de sucesso. Então, são assim, pessoas que eu admiro, que me ajudaram, ajudam até hoje, né? E, além disso, eu comecei a fazer cursos, assim, que hoje a gente tem muita coisa de graça e muito disponível, É assim. só querer, né? É só querer. O Senar mesmo faz um trabalho maravilhoso. Tem cursos o tempo todo, em tudo que é cidade, assim. E E aqui em eu Canguçu fiz é a bem pós atuante também o Senar, né? aham. Aqui tem assistência técnica, né, e gerencial, que é a TAG, Como é aqui que, de Canguçu. pro pessoal que está nos escutando lá, como é que tem acesso a essas pessoas do Senar aqui em Canguçu? Tem que vir aqui no sindicato rural, né, demonstrar que tu tem interesse, né? E aí, até pra tag, eles formam algumas Uns turmas, grupos, assim, né? grupos, né? E aí tem pra tudo. Bovinocultura, ovinocultura, tem até pra fruticultura, que eu sei, na região aqui na volta, mas aí é mais pro lado do morango. E em seguida fecha turmas, assim, tem mais de uma turma aqui em Canguçu, pelo que eu sei. Porque é bem legal, né? Minha mãe faz parte de um trabalho desses da ovinocultura e faz muita diferença para o Muita manejo e para diferença. a administração que ela faz lá na propriedade dela, de verdade. pra Assim. mim ajudou bastante, assim. E aí eu fiz a minha pós também, que eu fiz online, né? Eu fiz pela Faculdade Reagro. E uma das coisas que eu gostei muito na pós que tem o módulo de sucessão familiar. Que é muito importante, né, gente? A gente aprender sobre isso. Não nós que vamos, né, receber o que recebemos do negócio, mas os pais também, sabe? De como organizar o negócio, assim. Eu me lembro que a professora falou, assim, eu não sei o número exato, mas assim, que na 3ª geração se perde muito, Perde. né? Muito negócio, assim, que veio de, né, de tanto esforço, assim, e às vezes tanto por não motivar, mas também pela questão de organizar, Às né? vezes é só uma questão de organização, né? Só organização. E eu acho que é um assunto meio tabu ainda, né? Eu não sei como é que é também, assim, o que tu enxerga, Larissa. Mas a gente vê que é tabu, que as pessoas não gostam ainda de pensar sobre isso. Não. Mas às vezes é um detalhe numa organização, digamos, na papelada da empresa que já resolve o problema, né? De quem depois vai segurar as pontas, porque realmente a gente nunca sabe quando a gente vai, né? A gente não quer que a outra pessoa morra, né? A gente não quer. Só que, às vezes, é um detalhezinho tão pequeno que vai facilitar um monte a vida, tanto de quem fica, que já é um momento, né, difícil. Eu tive como negócio, sim. uma palestra que até era aberta, era do Sicredi aqui, que era com o Siloter. Ah, maravilhoso. Das safras e cifras, ele levava bastante isso em consideração sobre a sucessão familiar. E ele falava bastante também em mulheres. Em mulheres que tinham demais, né? na família. Não, ele é 10, assim, ó. Eu tirei o chapéu para ele, porque a gente não conseguia tirar o foco, tu ficava ali escutando ele e fluía. Quando a gente foi ver, já tinha se passado 1 hora e pouco. E ele tinha um ensinamento muito grandioso, assim, sobre sucessão familiar. E ele realmente falava isso, que na 3ª geração se perdia muito. Parece que aí o pessoal não queria mais, né? Mas naquele dia ele revidenciou bastante pontos, assim, sabe? O pessoal saiu cheio de conhecimento daquela palestra. Foi bem bom. Acredito que ainda, né, tem muitas pessoas que carecem de informações como essas, né? E como a gente sempre diz, a gente não está preparado para perder e a gente não quer perder. Então, eu acredito que conhecimento é válido, às vezes é necessário, né? A gente precisa ter um pouquinho ali. E, enfim,
Porque tanto quando a pessoa vem a falecer, infelizmente acontece, né? Tanto fica difícil de reorganizar os negócios, como fica caro também, se isso não é bem pensado, né? Que é uma coisa muito cara, infelizmente, né? De fazer, daí já não é um momento legal, né? Geralmente tu pode não estar preparado financeiramente para aquilo, aí o problema vira todo maior, né? E tu não consegue fazer andar nada, na real, trava tudo. Também trava tudo, aí tu não tem capital para girar o teu negócio, né? Tu não... Então é custoso de tempo, custoso de dinheiro, é sofrido, né? Então, se a gente pudesse organizar, eu penso muito no futuro, assim, de estabelecer meu negócio que fique seguro e, né, que tranquilo para quem viesse, meus filhos. Ou, e também ter as pessoas certas contigo para que siga alavancando. Eu sempre digo que ter uma contabilidade boa e ágil ao teu lado, isso aí é muito importante para fazer o negócio fluir, né? Ainda mais nós, mulheres, né? Às vezes, claro, a gente é mais curiosa, gosta de perguntar, de saber mais, mas às vezes também leva um certo preconceito para outros homens que estão à frente de negócio, né? Então, é bom a gente ter pessoas certas ao nosso lado, né? Uma assistência jurídica legal também, para que quando tu precise, né? Então, isso aí também faz toda a diferença, né? Porque até isso, né? Para tu achar profissionais que vão Embarque te ajudar contigo, naquele né? momento, né? Que vão fazer... Porque fazer o melhor, porque naquela hora tu não tá sabendo direito, né, o que fazer, então tu precisa confiar na pessoa que tá te representando e que vai te mostrar o caminho naquilo ali, né. E quando a gente tá vulnerável, assim, é difícil a gente tomar essas decisões e ver quem mesmo a gente pode confiar, né. Então, a gente já tendo pessoas de confiança de antes, eu mesmo já tive problemas, assim, judiciais, que por estar mal assessorada, eu paguei bem caro por isso. Então, isso realmente é bem importante, Larissa, isso é bem válido, a gente ter as pessoas certas. Eu levo muito isso em consideração lá na empresa, porque a maldade, ela nunca parte de, digamos, de pessoas que tu não tenha contato. Normalmente é de alguém que tu tem próximo de ti. Então, para evitar, né, é bom tu ter uma assistência jurídica ali para evitar futuros problemas. Não que tu queira que algo aconteça ou, né, enfim. Mas é válido demais ter ao lado da gente, porque a gente tem um assessoramento bom ali. Qualquer dúvida que tu tiver, tu tira com eles, né. É bem bacana. Eu gosto bastante, acho válido, acho que, né, as demais empresas, não só empresas também, né, agricultores também deveriam de ter, né, um apoio assim ao lado. E eu reestruturei tudo, assim, o escritório que trabalhava antes, eu não trabalho mais, o advogado que era antes, eu fui tudo indo pelo meu feeling, pela minha intuição, assim, e do que porque aí eu sempre vou atrás daquilo ali. Tipo, a pessoa me fala aquilo ali, eu não vou pegar de primeira. Eu vou ir atrás, né? Não vai fazer um estudo. Vou fazer um estudo de casa sobre aquilo ali. E aí eu fui vendo quem que conseguia me passar mais confiança e supria mais as minhas necessidades que eu precisava nesse momento. Porque cada um é diferente, né? Meu pai precisava daqueles profissionais e eu preciso de outros, né? Porque tudo demanda diferente. Tudo é diferente, né? Não é porque é o mesmo negócio que vai ser a mesma coisa, né? Cerealista Bar. Localizada na Solidez, 1º distrito de Canguçu, a Cerealista Bar possui atualmente amplo local para armazenagem de grãos. Atuando no ramo desde 2020, trabalhando com transparência e honestidade. O nosso administrativo e financeiro controla todo o seu fluxo de movimentação, assessorando o cliente em suas dúvidas operacionais, comerciais, fiscais e tributárias. Com uma equipe qualificada, oferecendo comprometimento, agilidade e qualidade no serviço. Venha até a Cerealista Bar conhecer sobre a empresa. Faça-nos uma visita e tire suas dúvidas. Mas aí também a gente barra com um certo, como é que eu vou te dizer assim, dá uma quebrada assim, né? Porque a cultura do teu pai era diferente da tua, dentro da empresa de vocês, né? Isso aconteceu comigo lá na Betim também. Daí eu tenho o meu jeito de fazer as coisas e tanto a equipe
quanto os clientes muitas vezes sentem isso, né? O que tu teve alguma reação, assim, teve alguma coisa que tu teve que passar em função disso? Não, esse é meu jeito e é isso aí que eu vou seguir fazendo, né? Tive Batendo bastante. no peito de ter que seguir, bastante, assim, a tua feeling. Pode continuar. Eu tive, assim, né, no início, bastante isso de não... Assim, de meio que... o que ela tá falando não é... Não vou levar em conta, né? Isso aconteceu muito Até com por ser várias uma pessoas. mulher que estaria falando, né? Existe muito isso, assim. E eu escutava muito, assim, na época do teu pai era assim. Na época do teu pai não era assim, né? Passou por isso também, né, Elis? Passei muitas vezes. E aí... e aí tu escuta uma vez, tu escuta duas, tu escuta três, e aí às vezes tu te para pensando depois, né, de um dia assim, cansativo. Tá, e agora? Na Será época que... do pai era que eu assim, tô certa e agora? mesmo? E eu tô Será que tentando o que eu tô fazendo é tá... diferente. Mas eu tô estudando pra isso, eu tô pedindo ajuda pra isso, sabe? E aí eu ficava assim, às vezes, me questionando muito. Aí eu me lembro assim que teve um dia que eu tive que me impor. Eu falei, tá, na época do pai não era assim, mas agora vai ser. Porque assim eu controlo melhor. Eu me lembro que era uma questão de colocar adubo no pessegueiro, por exemplo. Que eu queria colocar de um jeito e na época era de outro. E aí ninguém tava aceitando, só que era uma maneira melhor para eu saber quanto que eu gastei, né? De adubo, quanto que eu coloquei e tal. Tinha um porquê, né? Tinha Não era um só pra porquê, ser não era diferente. só porque eu queria daquele jeito. E aí eu né? volto naquele ponto que mulher realmente é mais detalhista. Muito mais. A gente gosta de ter tudo certinho, anotadinho. Eu sou uma pessoa que eu também, que se eu for pelo que o pessoal de lá faz, eu não consigo controlar nada. Então a gente precisa ter ali um cronograma para tu controlar certinho. Tu não tava errado, tava super certa. Era questão deles entender que agora o jeito de trabalhar era outro. Sim, só que também eu entendo lá deles que eles trabalharam anos daquela maneira, né? Aí do nada, pô, surgiu uma guriazinha ali, querendo mudar. Que alguns viram nascer daqui a pouco, né? Muitos viram crescer e agora tá querendo me mandar. Eu entendo, né? Mas não é nesse sentido, assim, que eu sempre tento buscar o melhor, né? Era para uma construção melhor, né? Para que tu conseguisse te adaptar melhor. E até melhor. ficar melhor para eles também saber, né? Quanto que eles têm que, por exemplo, aplicar. Muitos tinham dúvida, quantas mãos, né? Não é palmo, não é com palmo que tu vai medir, né? Isso. E aí, mas tudo vai com conversa. Eu gosto muito de conversar, sempre falo, gente, tem alguma coisa incomodando, fala pra mim. Tá bom, fala pra mim também, porque eu vou ser a mesma coisa com vocês, né? Com todo mundo eu sou assim. Prefiro falar, conversar, resolver ali do que depois vira as costas e aí vira aquela coisa chata, né? Acaba que não fica um convívio bom, né? Ali não entre dá. funcionário e... E o trabalho tem que ser uma coisa legal de estar juntos trabalhando. Né? Todo mundo precisa de todo mundo ali para fazer o trabalho render. Uma engrenagem, né? Para funcionar, todos têm que ceder, todos têm que conversar e todos têm que fazer dar certo, né? Senão também... E essa questão de ter voz e ter vez, assim, é uma construção, né? Não é no primeiro ano que tu ia conseguir isso, né? Garanto que agora já é bem diferente, né? É, bastante trabalho na terapia também. Porque a gente, foi muito uma reviravolta, né? Porque, querendo ou não, eu ainda era filhinha do papai. E aí, do nada, eu tava ali tendo que ser a principal... A gestora da fazenda, daquilo né? ali, então... Aí eu me lembro, assim, que eu me olhei no espelho e disse, eu não sou mais fisioterapeuta, não sou mais a filhinha do papai, né? Eu tô ficando adulta, tô com um baita pepino aqui, né, pra gerir. Quem eu sou? O que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar isso aí? Eu preciso melhorar a minha versão pra dar o meu melhor aqui, fazer isso ir pra frente. Aí, trabalhar muito a questão da autoconfiança, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito insegura, tanto no início que eu fiquei no vermelhão, porque pra mim eu sou insegura ainda no falar, sabe? E eu bem isso de ter voz, demonstrar a minha opinião, por mais que eu tenha pensamentos muito convictos, assim, eu ainda sempre tenho aquele pé atrás, né? Na hora de se posicionar, né? A gente fica assim. Se posicionar. Então, eu tive que trabalhar muito a questão da autoconfiança, assim. E trabalhar na terapia dentro de mim, assim, e aos poucos, e me posicionando mais, e também procurar saber, porque aí quando tu sabe, tu tem mais segurança Com no que tu certeza. tá fazendo, né? E no que tu tá falando Então, também, só né? também a experiência e a sabedoria ali, o conhecimento daquilo ali,
para te deixar mais seguro, né? E que coisa boa, assim, ouvir de ti e ver que tu nunca pensou em desistir, em abandonar, né? Porque não é fácil a gente perder quem é o nosso esteio, quem tá sempre do nosso lado, né? E tu vê que tu não... Naquele momento, tu não sabe o que tu vai fazer. Porque é um turbilhão de sentimentos. E ver que tu foi forte pra seguir em frente, eu admiro muito, assim, porque eu não sei como eu agiria no momento. Mas na hora a gente tem, sabe? Deus dá força pra gente quando a gente Deus precisa, dá força, a gente é bem guiado, assim, pelo menos eu fui, assim. E outra coisa que acho que é interessante a gente trazer à tona, a gente estava conversando um pouco antes aqui sobre isso, é a questão, assim, que a Johanna herdou uma empresa grande, né? E eu também. Então, às vezes as pessoas olham pra gente e dizem assim, aquela ali tá de boas, né? Ganhou uma empresa de herança, tá tranquila, tá tirada pra trás, enfim, fale uma... cima, eu também queria e tal, né? Mas eu quero aproveitar esse espaço aqui pra gente falar um pouco sobre isso, né? Não é nada fácil, porque a gente recebe coisas boas e coisas ruins pra resolver, como tu falou, uns abacaxi, uns pepinos, assim, né? Que caem no nosso colo e a gente tem que resolver. E às vezes são pepinos bem grandes que as pessoas não imaginam os pepinos que sejam, né? Eu queria conversar um pouco sobre isso contigo, assim. Porque as pessoas olham pra gente de uma maneira que nem sempre é aquilo que... Nem sempre que parece é aquilo que é verdade lá por trás dos bastidores, né? Tem muita gente, né, que não conhece e acha, né? Não Todo tem mundo conhecimento, acha. né? Mas do que não sabe, né, a realidade do que a gente passa, assim. Eu não vou me fazer, assim, de vítima. Ai, é horrível, receber uma herança. Não, né, gente? É maravilhoso. Eu agradeço tanto meu pai, que eu tô fazendo hoje isso para honrar o serviço que ele teve. Tudo anos que ele de dedicação. passou, né? Quantas vezes ele abriu mão de estar com a gente para estar trabalhando para nos dar o melhor, né? Então, eu agradeço muito, assim, mas é isso, tem que ter dedicação. É como qualquer outra coisa, né? Quando tu herda um negócio, tu tem que te dedicar, tem que trabalhar, tem muita coisa para ser feita, né? Não é tudo mil maravilhas, como não é no trabalho de ninguém mil maravilhas, né? Então, é bem isso que tu falou. Não é só... Não é barbada. Não é barbada, mas compensa, né? Tem muita dedicação, né? Muito estudo também, né? E dias, assim, às vezes procurando o que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com isso. E isso também nos traz... E até uma pressão, né? É uma pressão. Assim, por ter vindo, tava dando certo, veio do teu pai, e aí tu tem um pouco de pressão também, né? De não decepcionar, Eu tenho né? que seguir. Eu pensava muito né? nos meus avós, assim, porque meus avós são vivos ainda, os pais do meu pai, né? E eu pensava muito neles, assim, gente, sabe? Meu avô também ajudou, né? A construir tudo. Então, eu tinha muito essa pressão, assim, Mas teve muito apoio do teu avô também, assim. Coisa mais querida. Coisa boa. Ele vai lá pra fora, olha tudo, assim, fica orgulhoso. Eu dou uma volta no pomar com eles pra mostrar, né? Que legal. E eles sempre no me nosso apoiaram bastante. episódio anterior, a gente falava bastante sobre isso, sobre a voz, né? E eu dizia, quando a gente terminou o nosso programa, eu dizia, nossa, valorizem se vocês ainda têm os avós de vocês, porque eu sinto uma falta da minha avó e da minha bisavó, porque são pessoas que me criaram, e acaba que a gente tem um apego em vô e vó, né? Então, é bom demais se a gente ainda tem as pessoas, assim, ao nosso lado, que possa acompanhar a nossa trajetória, né? Ele deve estar muito orgulhoso, com certeza. Não, vou estar. Com certeza te dá muita força pra seguir, né? Tipo, meu avô. Eu quero mostrar pra ele sempre, né? Sim. A gente tem que fazer por nós, mas a gente faz muito pelos outros também, né? Com certeza. A gente quer que quem a gente ama nos admire, né? Tenha orgulho da gente, assim. Então... E como é bom a gente ouvir também eles falar, nossa, que legal, tá dando certo, é bom pro nosso ego, né? Pra nós bom. mulheres. Dá vontade de continuar cada vez mais, ver que vale né? a pena, né? O esforço que se tem, né? E tu ir procurando cada vez mais inovação que tu pode fazer pra melhorar, né? Melhorias, enfim. Então, isso é muito bom, às vezes, a gente receber um elogio, assim, sabe? De canto, como eu sempre digo. É muito bom. Vale a pena. Com certeza. E, Johanna, tu tem algum acompanhamento lá no pomar de vocês, aqui do nosso município? Alguém que te presta ajuda, que te traz conhecimento? Ou não tem ninguém, assim, que faça acompanhamento? O pessoal da Emater não vai? Acompanhamento, assim, direto, não mantive com ninguém, assim. Mas eu tive muita ajuda
do pessoal da Emater ali, o James Pureza, é um querido, muito querido, assim, foi lá, está a gente, qualquer coisa que a gente precisa, a gente chama. Mas, assim, tem muito pessoal que me ajudou, por exemplo, o pessoal da Plantécnica ali também, né? O pai foi um dos primeiros clientes dele, assim, então eles conhecem, né, a história e tudo. E aí também, qualquer coisa, prendo o grito, assim. Posso dizer que tive bastante gente, assim, que foi... Eu não vou citar, assim, porque depois a gente esquece alguém, né? Mas bastante gente que me ajudou, assim, quando soube que eu ia encarar a questão do pomar, assim, porque é bem difícil, né? A fruta, eu sempre falo, pêssego é melindroso, tem que ter um cuidado com ele, assim, que ele é bem delicado, né? Qualquer coisinha estraga a fruta E também o clima, né? É, o clima... Tem que ser O clima favorável. até tu entregar ali na fábrica, fazer classificação, é um nervoso, assim, né? Mas a agricultura toda, como um todo, é assim, né? O agronegócio todos. ali. E como é que é a produção lá? Vocês colhem, vocês mandam pra onde? A gente manda para as fábricas em Pelotas. Para Alderich, principal, assim, que a gente... Meu pai Ele tinha já negócio mandava com e tu eles manteu. E eu mantive. Por enquanto tá dando super certo, assim. E esse ano foi bom. Para nós foi bom. Graças a Deus não teve geada, né? Teve muito lugar que pegou muita geada. Lá fora não teve. A gente produziu bem. Porque o primeiro ano que eu peguei ali o pomar, foi difícil. Eu vendi para conseguir pagar um pouco das despesas, eu vendia aqui na cidade. Aí eu vinha com a 4.000, eu e o Felipe, meu companheiro, entregava de porta em porta, porque aí conseguia uma valorização maior, né? Da fruta do que na fábrica, né? Quando tu vende assim por fora. E aí vinha na cidade fazer varejo. As entregas. O primeiro ano foi mais difícil, esse ano não. Esse ano a gente já conseguiu entregar tudo para a fábrica, né? Um volume grande. Já mudou o cenário, né? Teve localidades, assim, que eu tenho uns clientes que ali, acho que é daquela região de Maciel, Rincão dos Maias ali, que foi bem feio, que caiu bastante geada e o tempo não foi muito bom. Enfim, mas também teve alguma coisa de produção, mas não foi tanto. Não, a quebra foi muito grande. Eu acho que uns 60%, 70%, assim. Que, se eu não me engano, ali, assim, de quem entregava para a fábrica, né? Pelo que uma pessoa que acompanha muito também é o agrônomo da Alderich, assim. Que legal. Eles têm... Tipo as fumageiras, assim. Ele vai direto. Quando precisa, assim, ele vai lá para mostrar pro pessoal como é que tem que podar, como é que faz o raleio, tudo, assim. Sempre faz esse acompanhamento. E além da questão do tempo, qual é a maior dificuldade, assim, na produção do pêssego? O que vocês têm que ficar mais atentos, assim, na produção? Ali em casa, assim, pelo que eu vejo, é a questão das moscas. Que aí causa podridão na fruta. Então tem que ter bastante cuidado com essa questão de pulverização, né? E como é uma fruta, é bem rígida a questão da qualidade. Dos defensivos que tu pode usar ou não, né? E tem, tem alguns também que eu acho que, tipo, quando tu aplica aquele produto, tipo, por mais que a fruta esteja pronta, tu não pode consumir, né? Tem a carência. Esperar uns dias, né? E aí é isso que é o bem complicado, porque quando tu já começou a colher, tu faz a volta na lavoura, né? Começa numa ponta, sai no outro e vai de novo. Tem que ir fazendo a volta, porque conforme tu vai colhendo, apura muito a fruta. E aí se começa ali, tu vê um pontinho de podridão, coisa, o que tu vai aplicar? Que tu não vai afetar a fruta, né? Que tu não vai... Sendo que tu já tá colhendo. A questão da carência, né? Tu já tá colhendo. E aí tu fica naquela, eu vou perder porque eu não vou aplicar, mas eu também vou perder se eu aplicar. E aí nessas questões, assim, que tu tem que ter bastante tomada de decisão, né? Eu acho que isso... O pomar me ensinou muito, assim, essa questão de tomar decisão, assim, conforme o que vai acontecendo, né? É isso aí que acho que é o pior, assim. E a produção de vocês é grande lá? Nessa última safra, eu entreguei mais ou menos 100 toneladas de fruta, né? Claro, teve algumas que eles classificam lá, algumas perdas, alguma perda na lavoura também, assim. Não é tão grande, mas para mim, eu considero grande. Com certeza é grande. E tem potencial para mais. Nossa. Para mais. Né? Isso dá quantos pés, mais ou menos, que tem plantado? Deve ter mais ou menos uns 12, 10 hectares ali. É bastante. É bastante.
É uma produção muito manual, né? A hora da colheita mesmo é toda tudo manual, né? Sim, é verdade, não entra muito Que mecanismo, dificulta, né? Não. Que dificulta. E aí já é onde Porque que a tu soja tem tu que... entra com a máquina e máquina. colhe, né? Não Fumo, tem. hoje em dia também tem mais tecnologias que tu consegue também para fazer ali a tua produção, enfim, mas o pêssego não, é muito manual, né? É, E aí tu muito. já precisa arrumar pessoas para te ajudar, né? E a- Safristas. não, e a questão de pulverizar também com o tanque, a gente ainda tem alguns equipamentos antigos, né? A gente não conseguiu se atualizar ainda. Sim. O que vocês pulverizam lá? Hã? Com o que vocês pulverizam lá? Com o trator e o pulverizador preso no trator. Uhum. Então é bem perigoso também, dependendo dos lugares, né? Até eu eliminei, assim, algumas partes que eu considerava perigoso, assim, que eu É um achava lugar que mais não valia a dobrado pena. que tem a Aí eu plantação. falei, gente, vamos fazer outra coisa aqui, né? Uhum. Porque não compensa, assim, né? No sentido do perigo e do que vai produzir, assim. A gente não quer assim, que aconteça alguma coisa, né? No meio da lavoura, né? A gente quer sempre que todo mundo fique bem. Claro, tenta, com tenta certeza. fazer isso. Até porque tu, né, enfim, precisa das pessoas para estar ali contigo, então tu tem que gerar ali o conforto para elas também, né? Para elas não terem medo de estar ali. É. E como é que funciona pra ti essa flexibilidade, assim, de raciocínio? Porque ao mesmo tempo que você tem que lidar ali com tomada de decisão no pomar do pêssego, você tem que ligar Com a né? pecuária. Com a pecuária, com as Aham. ovelhas, com o gado, com outras coisas. De Como vez que em tu- quando não tem algum parente que sente uma dorzinha, aí tem que vir a Johanna fisioterapeuta. Porque é tudo agronegócio, mas são coisas bem diferentes, né? Aham. Ali. Essa questão da dorzinha, né? Isso aí eu falo, a fisioterapeuta tá aposentada agora. Só cuida de bicho agora. De vez em quando dá uns pane, né? O sistema, assim, a cabeça. É bastante coisa, assim, ao mesmo tempo, né? Mas, como eu tava comentando antes, eu não gosto muito da rotina da mesma coisa todos os dias. Então, ter coisas diferentes no meu dia a dia, eu gosto, porque daí, sabe, dá uma movimentada. Eu gosto da coisa movimentada, assim. Uhum. E aí tem que estar aprendendo um pouco de cada. E eu vivo nas lives, vivo fazendo curso, lendo, conversando, sabe? Com o pessoal, perguntando, assim, para me atualizar cada vez mais sobre as coisas, assim, né? Que a gente sempre Isso tem faz que toda a tá- diferença, né? Tem que estar com a cabeça sempre... E o conhecimento é válido, né? Ninguém tira da gente, Não. então... Com certeza. E eu olho para trás, assim, de 2 anos para trás, agora, minha nossa, Que quanta transformação. coisa... Que transformação. A vida fez um- Já aprendi muito, assim, né? looping. Então, quando a gente quer e se dedica, é Que batata, né? Basta a gente querer. Tudo Basta depende querer. da gente, né? E assim, não arredar o pé e ter certeza daquilo. É. Né? Tem isso. Porque às vezes dá vontade, que nem diz o Badinho, né? De vender tudo fora. Ele fala, o Badinho. Dá vontade de vender tudo fora. Mas é só na galorinha, né? Que dá um pouco do pano no sistema, que nem eu digo. Depois a gente segue. E a gente tem que se transformar. E eu acho que a mulher tem isso também, né? Ela se transforma conforme as coisas vêm vindo pra ti. E Tu vai se adaptando. Tu te adapta, tu vai. Eu sei, tipo, quando eu comecei a lidar na pecuária, assim, eu não tinha tanta força para aquilo ali. Eu ia um dia no campo, eu ficava muito dolorida e cansada no outro dia, porque a rotina vira mais intensa, agora é tu ali, né? Tu não tá mais acompanhando que nem era antes. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a treinar pesado para ter força para lidar com esses bichos. Treino, fiz uma academiazinha lá fora, agora eu treino pesado para criei força para poder lidar com os bichos. Hoje eu lido sozinha mesmo, né? Quando não tenho um funcionário comigo, né? Então tem muita coisa que ele não consegue fazer tudo, né? Sim, porque é muita coisa também, o meu né? companheiro também tem o trabalho dele. Aí, ultimamente, tenho ido sozinha no campo. Dou banho no gado sozinha. Vou conseguir, sabe? Vai um medinho, assim. Mas eu fui me transformando, sabe? Criando coragem para aquilo ali. Aí eu te acompanho nas redes sociais, adoro os vídeos. Eu vou ter que ver, não. Tu sabe que a gente tentou fazer uma gravação com a Johanna na semana passada. Não, retrasada, eu acho. E aí ela me mandou assim, não vou conseguir hoje porque eu tô na volta das pastagens. Eu disse, ai, que tudo! Que legal, que força essa mulher, né? Uau, Eu lá legal. andando de trator com um funcionário, cuidando para ver o que tava saindo de semente, se estava bom ou não. Minha primeira passagem que eu fiz assim, totalmente sozinha, né? Com a ajuda deles, dos 2 funcionários, assim, meio que comandando.
Mas deu certo, tá lá, cresceu. Legal, Valeu a coisa pena não ter boa. vindo naquela terça-feira. Agora os bichos já têm comida. Já tem comida pro inverno. Johanna, muito obrigada por ter estado aqui conosco nessa curta conversa. Foi muito bom a gente compartilhar de tantos momentos Muito assim. legal. Eu sempre digo que a conversa flui, né? Coisa boa, a gente nem vê o tempo passar. Mas eu quero que tu deixe um recadinho aí para as mulheres que estão nos assistindo, para inspirarem elas também para seguirem sempre forte, assim como tu, que é um exemplo de uma mulher forte, com garra, que eu acho que a palavra desistir nunca teve, né, na tua cabeça. Então, passa um recadinho aí para as mulheres. Gurias, primeiro eu queria agradecer, né? Me senti bem acolhida aqui no início, fiquei bem nervosa, né? Vocês devem ter isso, mas vocês também têm a minha admiração, esse projeto tem a minha admiração, que cresça cada vez mais, porque com certeza é uma coisa que vai motivar muita gente, A né? outras mulheres, né? que A outras estão nos mulheres. assistindo. E o meu recadinho é que trabalhe a sua autoconfiança e a sua autoestima, porque quando a gente confia na gente e gosta da gente, as coisas se tornam mais fáceis. Eu acho que é isso aí. Que legal, achei tão bom de conversar contigo. Muito obrigada por ter deixado os teus afazeres e ter vindo aqui falar conosco. Eu não te conhecia assim de vista, mas a gente nunca tinha se conversado, né? E foi muito legal, aprendi muito contigo. E assim, fico à tua disposição quando precisar e quiser tomar um cafezinho pra gente seguir conversando, né? Deu vontade de conversar mais, né? Deu vontade. Mas muito obrigada. Tu gurias, tem uma vocês força também. gigante dentro de ti. Obrigada. E é muito legal a gente conversar contigo. Obrigada mesmo. E agradeço por mim, pela Larissa e por todo mundo que tá lá nos assistindo. Obrigada, Muito gente. obrigada mesmo, de coração. Então tá, pessoal, nos aguardem aí que vai estar saindo mais alguns episódios bem bacana e que seja mais uma conversa fluente como foi hoje, que foi muito bom, né? Que é uma conversa que flui tanto para nós quanto para quem tá nos assistindo também. Um beijo. Tchau.